Olá! Neste vídeo você vai acompanhar alguns exemplos de resolução de EDOs lineares não homogêneos, através do método da variação das constantes arbitrárias, método que apresentamos em outro vídeo. Vamos considerar este exemplo. É uma equação linear com coeficientes constantes e não homogênea. Observe que o termo que é independente de y e derivadas de y é diferente de zero, portanto, não homogênea. A equação auxiliar desta equação corresponde a esta equação daqui. E a gente usou como exemplo essa equação no vídeo sobre as equações lineares homogêneas, na explicação do algoritmo de solução dessas equações. Não vou repetir a resolução aqui, você pode conferir isso nesse vídeo, vide aí o link na descrição deste vídeo também. A solução desta equação auxiliar é da forma de uma combinação linear de duas funções, a exponencial de x e a exponencial de menos 2x. Então, nesse caso, quem faria o papel de V1 seria a exponencial de x e V2 a exponencial de menos 2x. O nome, a ordem que a gente escolhe para essas funções não faz muita diferença. O que importa é mantermos aí a coerência de índices, né? V1 vai com C1, V2 vai com C2 e assim por diante. Vamos usar então como proposta de solução esta expressão na qual substituímos C1 e C2 pelas funções f1 de x e f2 de x, respectivamente. Com isso, nós obtemos este sistema de equações para f1' e f2', e como no caso fx corresponde a 6x exponencial de menos 2x e a2, o coeficiente do termo de ordem mais alta, vale 1, nós obtemos este sistema de equações. Vamos então resolver esse sistema de equações. Você pode resolvê-lo através da técnica a qual estiver mais acostumado. Eu vou resolver aqui através da regra de Cramer, usando determinantes. Temos aqui um determinante principal, corresponde a menos 3 exponencial de menos x, sendo, portanto, diferente de zero. Na verdade, ele corresponde ao Wronskiano das funções exponencial de x e exponencial de menos 2x. Temos também Δ1, determinante associado a f1', que é a primeira variável. Esse determinante é obtido através do principal, trocando-se a primeira coluna pelos elementos dessa matriz aqui do lado direito da equação. Obtemos, então, este resultado. O outro determinante, Δ2, associado à segunda variável, f2', é obtido, então, a partir do determinante principal, trocando-se a segunda coluna pelos elementos dessa matriz aqui do lado direito da equação. Este determinante resulta, então, nesta expressão. Foram estes, então, os resultados do determinante principal, delta, e dos determinantes auxiliares, Δ1 e Δ2. Isso nos leva à seguinte solução. Para a primeira variável, no caso f1', ela corresponde à razão entre Δ1 e Δ, sendo, portanto, igual a isto aqui. Já para a segunda variável, f2', ela corresponde à razão entre Δ2 e Δ, que resulta em, e portanto resulta nisto aqui. Tendo f1', podemos então determinar o f1. Calculando a primitiva, obtemos esta expressão e acrescentamos aqui também uma constante arbitrária, vou chamar ela aqui de A1. Para fazer essa integral, vou usar a integração por partes, chamando o de x e dv de exponencial de menos 3x dx, temos em correspondência este du e este v. Voltando então ali na expressão do f1, temos o seguinte, o v menos v du. Porém, esta integral aqui resulta em menos 1/3 da exponencial de menos 3x. Logo, obtemos esta expressão. Já para f2', a integral é mais simples. Ao integrarmos, obtemos essa expressão e aí incluímos uma nova constante arbitrária, vou chamar aqui de A2. E esta primitiva resulta nesta expressão. Temos aí então f1 e f2
Vamos voltar agora à nossa proposta de solução, para colocar as coisas nos devidos lugares. Nosso y de x, portanto, terá a seguinte forma. Multiplicando a exponencial de x, temos f1 de x. E multiplicando a exponencial de menos 2x, temos f2 de x. Daí resulta esta expressão, na qual podemos agrupar os termos assim. E essa constante aqui, podemos redefinir ela como uma nova constante, A3, já que A2 menos 2 nonos é tão arbitrário quanto A3. Então, podemos chamar isso daqui de um A3, uma constante arbitrária A3, e escrevermos a solução da equação desta forma. Observe que, devido às constantes arbitrárias que introduzimos em F1 e F2, na solução final, temos aqui a solução da equação homogênea. Mas, além disso, temos um outro termo, que representa uma solução particular da equação linear não homogênea. Um termo que não depende de constantes arbitrárias. Essa volta da solução da equação homogênea como parte da solução da não homogênea tem a ver com aquelas constantes arbitrárias que a gente tem ali nos f's. Isso sempre vai acontecer para esse tipo de equação. Vamos então a este exemplo em que o termo não homogêneo é o cosseno de 2x. Como equação auxiliar, temos esta equação aqui, que já foi resolvida por nós em um vídeo anterior, no vídeo sobre os exemplos de equações lineares homogêneas. Dê uma conferida lá. Obtivemos esta solução. Portanto, vamos usar como proposta de solução esta forma daqui, em que substituímos as constantes arbitrárias C1 e C2 da solução da equação auxiliar por funções f1 e f2, respectivamente. Neste caso aqui, então, teríamos o V1 correspondendo ao cosseno de x e o V2 correspondendo ao seno de x. Montamos assim o nosso sistema de equações para f1' e f2', que tem esta forma para equações de segunda ordem, mas no nosso caso, fx é cosseno de x e A2, o coeficiente do termo de ordem mais alta, no caso de segunda ordem da equação, vale 1. Então, portanto, obtemos este sistema aqui. Este então é o nosso sistema de equações. Vou resolver usando a regra de Cramer, a regra dos determinantes. Temos aí um determinante principal, que corresponde então a cosseno quadrado mais seno quadrado de x, que resulta em 1. Temos também o determinante auxiliar, associado à primeira variável, f'. Substituímos ali no determinante principal a primeira coluna, pelo que temos ali do lado direito da equação. Temos então esse determinante que vale menos seno de cosseno de 2x. Além disso, temos outro determinante auxiliar, ΔH2, associado à segunda variável, tido de modo semelhante ao primeiro. Pegamos o determinante principal e substituímos a segunda coluna, os elementos ali do termo do lado direito da equação matricial. Temos isto aqui. Tendo então os determinantes auxiliares e o determinante principal, as soluções desse sistema de equações correspondem às razões entre os determinantes auxiliares e o determinante principal. Para f1', por exemplo, ele corresponde a ΔH1 sobre ΔH, portanto, vale menos seno x cosseno de 2x. E para f2', temos ΔH2 sobre ΔH, vale cosseno x cosseno de 2x. Temos então f1' e f2', vamos determinar f1 e f2, que são as funções que nos interessam. f1' obtido está aí na tela, portanto f1 vai ser a primitiva. E aqui acrescentamos uma constante arbitrária, chamada aqui de A1. Vamos chamar essa integral aqui de I1 e vamos calculá-la via integração por partes. Identificando então U e dv, obtemos du e v em correspondência, e assim obtemos o seguinte: I1 corresponde ao termo UV
menos VDU. Esta integral aqui, por sua vez, também pode ser feita por partes, ficando U1 e dV1. Temos os correspondentes dU1 e V1. E assim podemos escrever o seguinte: I1 é aqui dentro U1V1 menos V1 dU1. Observe, no entanto, que esta integral aqui corresponde ao I1 que estamos querendo calcular. O que nós obtemos equivale a uma equação para I1. Vamos a seguir resolver esta equação e assim determinar o valor de I1. Na tela, então, o que nós temos até agora, as expressões de F1, I1 e a equação obtida por nós. Bom, agora, se subtrairmos menos 4i1 de ambos os membros dessa equação, obtemos aqui, e, portanto, resolvemos para i1, obtendo essa expressão. Inserindo, então, essa expressão de i1 na expressão do f1, obtemos esta expressão para o nosso f1. Vamos agora ao f2', queremos o f2, portanto, temos que calcular esta expressão aqui, primitiva de f2, a primitiva de f2', e acrescentamos aí uma constante arbitrária, diferente da primeira, vamos chamá-la aqui de a2. A integral em si que devemos calcular é essa aqui, vamos chamar de i2, e vamos calcular ela por partes. Identificando u e dv, obtemos em correspondência du e v. Portanto, i2 corresponde a uv menos vdu. Temos aqui uma integral e, novamente, vamos efetuar essa integral por partes. Identificando o 1 e dv1, obtemos em correspondência du1 v1. Temos então o seguinte, para i2, para essa última integral especificamente, o 1 v1 menos vdu. E aqui reaparece a expressão do i2, que é a integral que queremos calcular. O que nós obtemos assim, portanto, corresponde a uma equação para o i2. Uma equação algébrica para o i2. Vamos resolvê-la a seguir. Temos então aí as expressões do f2 e i2, a integral que estamos calculando. Obtemos esta equação, vamos resolvê-la. Subtraindo menos i2 sobre 4 de ambos os membros da equação, obtemos isto aqui, e resolvendo, portanto, para i2, obtemos isto aqui. Inserindo, então, i2 ali na expressão do f2, obtemos esta expressão para o f2. Temos aí, então, as duas expressões obtidas para f1 e f2. Voltando à nossa proposta, que é desta forma, temos o seguinte. Multiplicando o cosseno de x, temos f1. Multiplicando o seno de x, temos f2. Agora é abrir a expressão. Obtemos o seguinte. Este primeiro termo, este, mais este, e associados ao segundo colchete, temos este, este e este. Temos dois termos com as constantes arbitrárias, que inclusive corresponde à solução da equação homogênea, a forma da solução da equação homogênea. Mas além disso, temos mais termos. Estes dois termos aqui, por exemplo, se combinam e resultam em menos 1/3 de cosseno de x. E além disso, temos também os dois termos restantes, mas eles se anulam. Portanto, obtemos aí a solução da equação linear não homogênea. Vamos a seguir, então, examinar este exemplo. Vale de segunda ordem, termo não homogêneo é exponencial de x. A equação auxiliar é dessa forma. Como foco aqui é obtermos a solução da não homogênea, vou deixar para você com o exercício obter a solução dessa equação auxiliar, que tem esta forma. E desta forma é que temos a nossa proposta. Neste caso, então, nessa nossa proposta,
quem faz o papel de funções V1 e V2 são as funções exponencial de x e x vezes exponencial de x. Temos então que montar nosso sistema de equações, que tem esta forma geral. No entanto, no nosso caso aqui, f de x é exponencial de x e A2, o coeficiente do termo de ordem mais alta, no caso de segunda ordem, é igual a 3. Portanto, obtemos este sistema de equações. Vou resolver esse sistema então usando a regra de Cramer, cálculo dos determinantes. Temos um determinante principal que fornece este resultado. Temos também um determinante auxiliar associado à primeira variável, que resulta em... E finalmente um terceiro determinante, um determinante auxiliar também, associado à segunda variável e que resulta em isto aqui. Para a primeira variável, portanto, temos f1' igual ao determinante auxiliar associado a ela, ΔI, dividido pelo determinante principal, que resulta nesta expressão. Já para a segunda variável, f2' é igual a ΔI sobre ΔT, corresponde então a esta expressão e a este resultado. Temos aí então na tela f1' e f2'. Para obter f1, calculamos a primitiva de f1' e acrescentamos aqui uma constante arbitrária, vou chamar de A1. O resultado é este aqui. Para f2', vamos integrar, acrescentando aí uma constante arbitrária A2 e obtemos este resultado. Lembrando então da nossa proposta, vamos então encaixar f1 e f2 nessa expressão. Obtemos, multiplicando o exponencial de x, o f1, e multiplicando x exponencial de x, o f2. Dessa expressão aí resulta, portanto, esta daqui. Simplificando, obtemos esta expressão. Observe que estes primeiros dois termos correspondem à solução da equação homogênea, enquanto que este último termo corresponde a uma solução particular da não homogênea. A soma dos dois corresponde à solução geral da linear não homogênea. Neste exemplo, temos esta equação de terceira ordem, não homogênea. A equação auxiliar tem esta forma. Vou deixar como exercício para você determinar a solução, que é desta forma aqui, uma combinação linear das funções 1, x e exponencial de x, que farão o papel aqui de funções V1, V2 e V3, respectivamente. Dessa solução, tiramos a nossa proposta de solução para a equação não homogênea, promovendo aí as constantes C1, C2 e C3 a funções F1, F2 e F3. É uma outra maneira de dizer, né? Trocando as constantes arbitrárias de uma solução por funções na nossa proposta de solução. Bom, com isso temos o sistema para F1', F2' e F3', e aqui temos f de x sobre A3. Neste caso, f de x é x sobre 2 vezes exponencial de x, e A3, o coeficiente do termo da ordem mais alta, no caso é 2. Temos, portanto, o seguinte sistema de equações para F1', F2' e F3'. Vamos então resolver esse sistema de equações. Neste caso, temos uma matriz triangular. Portanto, é mais fácil começar pela última equação, que corresponde à contração da terceira linha com a matriz coluna F1', F2', F3', dando como resultado x exponencial de x sobre 4. Temos então esta equação, que resulta em f3' igual a x sobre 4. Vamos agora usar essa informação na próxima equação, que é resultado da contração da segunda linha da matriz com o vetor coluna e é igual a zero. Corresponde a esta equação. Podemos resolvê-la para f2' e, usando a informação que já temos sobre f3', podemos escrever isto aqui. Olhando agora para a próxima equação, resultado da contração da primeira linha com o vetor coluna, f1', F2', F3', também igual a zero, temos esta equação.
e pode ser resolvida para F1', resultando nisso aqui. Já sabemos quem é F2' e F3', vamos então usar essa informação aqui e aí obtemos esta expressão para F1'. Temos aí então as expressões para F3', F2' e F1', vamos agora integrá-las para obter F3, F2 e F1, respectivamente. Dada a expressão do F3', obtemos esta expressão para F3. E introduzimos aí uma constante arbitrária A3. Fazendo a integral, obtemos este resultado para F3. Olhando agora para F2', ao integrarmos, obtemos esta expressão, introduzindo aí a constante A2. Podemos fazer essa integral por partes, identificando U e dV, obtemos em correspondência o du e o v, necessário para a integração por partes. Portanto, F2 corresponde a esta expressão aqui, e por sua vez resulta nesta expressão aqui. Olhando agora para F1', temos ao integrar esta expressão, e introduzimos aqui a constante A1. Novamente vamos fazer uma integração por partes para essa primeira integral aqui de x² exponencial de x. A outra já fizemos. Temos, identificando U1 e dV1, e em correspondência temos du1 e v1, logo F1 pode ser escrita desta forma. Ela está escrita ainda em termos da integral de x exponencial de x, que nós já calculamos ali anteriormente. Vamos calcular no slide a seguir. Temos aqui até agora F3, F2 e F1 ainda incompleta. Temos aquela integral de x exponencial de x, que já calculamos anteriormente, ela corresponde a essa expressão destacada aqui, foi calculada em F2. Portanto, F1 pode ser escrita desta forma. E simplificando, obtemos finalmente esta expressão para o F1. Temos aí então as três expressões de F1, F2 e F3. Vamos lembrar da nossa proposta de solução, que é desta forma. Portanto, obtemos uma solução com esta forma, em que nesse primeiro colchete temos F1, no segundo colchete, multiplicando a função x, temos F2, e no terceiro colchete, multiplicando o exponencial de x, temos F3. Temos então y igual a estes termos aqui, que são os termos envolvendo as constantes arbitrárias A1, A2 e A3. E além disso, os demais termos, este aqui, este e este aqui. Reescrevi esse último termo aqui de modo a colocar em evidência o fator menos 1/4 para todos eles. Vamos tentar simplificar ao máximo esta expressão. Fazendo as multiplicações, obtemos isso aqui. E nessa expressão, dentro dos colchetes, nós temos esses termos em x² exponencial de x, que resultam isto aqui. Temos os termos em x exponencial de x, que resultam neste aqui. E temos um único termo em exponencial de x. Vamos repeti-lo aqui. Temos, portanto, esta expressão. Porém, este último termo, menos 3/4 vezes exponencial de x, pode ser combinado com o termo A3 exponencial de x. E aí, então, podemos escrever a solução desta forma. Porém, este coeficiente aqui, A3 menos 3/4, é uma quantidade tão arbitrária, constante e arbitrária quanto A3. Podemos chamá-la de A4 e, finalmente, escrever a nossa solução da forma mais enxuta possível. Vamos agora, então, a esse exemplo de segunda ordem. Ali o termo não homogêneo é exponencial de lambda vezes x, em que lambda é um número real constante. A equação auxiliar correspondente é desta forma. Você pode conferir isso lá nos vídeos de exemplos de soluções de equações homogêneas. Lá chegamos a essa forma aqui, envolvendo cosseno
de x e seno de x. No entanto, tendo em vista a forma do termo não homogêneo ser uma exponencial de lambda vezes x, acaba sendo mais conveniente trabalhar com esta outra forma, em termos de exponenciais, complexas, mas em termos de exponenciais. Também discutimos essa forma lá no vídeo de solução das homogêneas. Bom, partindo então desta última forma, podemos trabalhar com a proposta de solução desta forma, em que agora V1 e V2 correspondem às funções exponencial de x e exponencial de menos ix. No caso geral, teríamos então um sistema de equações desta forma, envolvendo fx e a2, só que no caso, f de x corresponde à exponencial de lambda x e a2 corresponde a 1. E obtemos, portanto, este sistema de equações específico para os nossos f1' e f2'. Vamos então resolver esse sistema, primeiro calculando o determinante principal, que é desta forma, que corresponde a isso daqui. Portanto, e finalmente, o determinante auxiliar associado a f1' é desta forma e corresponde a isto aqui, que equivale a isto aqui, no qual eu agrupei o produto de exponenciais numa única exponencial. Temos também o determinante auxiliar associado a f2', o ΔH2, é desta forma, e equivale, ou então, novamente, agrupando o produto de exponenciais como uma única exponencial. Com isso, então, temos para f1' igual a ΔH1 sobre ΔH, corresponde, portanto, a isto aqui. Por sua vez, f2' corresponde a ΔH2 sobre ΔH e corresponde a isto aqui. Temos então essas expressões para f1' e f2'. De f1' obtemos a primitiva, introduzindo aqui a constante a1. Esta integral é uma integral de uma exponencial de uma constante vezes x. É uma constante complexa, mas a gente trata ela do mesmo jeito no que diz respeito à integração. Obtemos isto aqui. Já para f2', ao integrar, obtemos esta expressão, introduzindo aí a constante a2, e que, de modo análogo à integral anterior, resulta nesta expressão. Temos aí então as expressões para f1 e f2. Vamos levar essas expressões na nossa proposta de solução. Resulta daí o seguinte: multiplicando a exponencial de ix, temos f1, e multiplicando a exponencial de menos ix, temos f2. Temos aí então essa última expressão. No entanto, o produto dessas exponenciais aqui pode ser escrito assim. E as exponenciais complexas acabam se combinando numa exponencial de zero, que é igual a 1. Portanto, o resultado é simplesmente a exponencial real, exponencial de lambda vezes x. Do mesmo modo, o outro produto de exponenciais que temos na expressão acima pode ser escrito assim e também resulta em exponencial de lambda vezes x. E escrevemos então o y desta forma. Podemos ali nos dois últimos termos desta expressão colocar em evidência os fatores 1 sobre 2i e a exponencial de lambda vezes x. Temos então esta expressão ali entre colchetes, envolvendo quantidades complexas, colocando no denominador comum, no caso o produto dos denominadores. Podemos escrevê-lo assim, e simplificando o numerador e o denominador, escrito como um produto notável, e daí obtemos, finalmente, esta expressão. Y, então, pode ser reescrito desta forma. Observe que temos o cancelamento do fator 2i, com 1 sobre 2i, e o que resta é esta expressão para y, em termos das exponenciais complexas, ix e exponencial de menos ix, e a parte envolvendo a exponencial de lambda vezes x. Podemos, alternativamente, reescrever essa solução, assim como fizemos no caso da homogênea, desta forma, em termos de cosseno x e seno de x. De acordo com a fórmula de Euler,
daquelas duas exponenciais complexas, exponencial de x, exponencial de menos x, é que vem o cosseno x e o seno de x. Então podemos reescrevê-la desta forma. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.